Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, você que lê contos, romances, já deve ter percebido que existem várias formas de se contar uma história, várias formas de posicionar aquele que conta a história dentro da narrativa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os tipos de narradores. E veja bem, vale mencionar que quem identificou esses tipos de narradores que nós vamos comentar hoje foi um cara chamado Gerard Genette. Existem várias outras classificações, mas nós podemos comentá-las num próximo vídeo ou em próximos vídeos. Para entender a classificação de Genette, nós precisamos nos familiarizar com um termo chamado diegese, que se refere à ficção criada pela narrativa. Essa diegese, que é o plano da ficção da narrativa, os fatos que envolvem a ficção da narrativa, vai ser o ponto central para a identificação dos tipos de narradores. Porque para o Genette, os narradores são extradiegéticos e intradiegéticos. Nossa, professor, que termos complicados. Extradiegéticos, intradiegéticos, como assim? Calma que não tem segredo nenhum. Veja só, lembra-se da diegese, que é o plano da ficção? Então, o narrador extradiegético é aquele que narra fora do plano da ficção. Isto é, não vivencia nenhum fato, é vivenciado pelas personagens do livro. E o intradiegético é o narrador-personagem, que conta a história de dentro do plano da ficção. Por exemplo, o narrador do Quincas Borbas, de Machado de Assis, é um narrador extradiegético, porque ele narra os fatos de fora do plano da ficção das personagens. Já o narrador intradiegético, ele se subdivide em três tipos. O narrador autodiegético, quando o narrador protagonista narra a sua própria história, como é o caso de Dom Casmurro, por exemplo, o personagem principal narra a sua própria história. Ele também pode ser homodiegético, em que o personagem não é o protagonista, mas ele se envolve nos fatos da história. Acontece muito em personagens, em obras, em que, por exemplo, o narrador é o coadjuvante da história, como é o caso das narrativas de romance policial, como Sherlock Holmes, ou nos contos policiais, como é o caso do Assassinato na Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, certo? E também nós temos finalmente o narrador intradiegético, que pode ser heterodiegético, ou seja, aquele personagem da narrativa que não se envolve nos fatos da narrativa principal. Por exemplo, há um caso do Machado de Assis em um conto que é chamado de Suje-se Gordo, em que o narrador é uma personagem que conta a história, mas ele conta uma história que ele ouviu de um outro amigo em um intervalo de uma peça de teatro, isto é, ele é uma personagem da narrativa, mas ele não se envolve nos fatos principais da narrativa do conto. Ele é como se fosse apenas uma testemunha da história. Beleza, galera? Tá bom. Recapitulando então, os narradores podem se dividir em extradiegético e intradiegético. Extradiegético quando ele narra a história fora do plano da ficção, enquanto intradiegético quando ele narra de dentro do plano da ficção. Lembre-se que há três tipos de narradores intradiegéticos. O autodiegético, em que o protagonista narra sua própria história. O homodiegético, em que o narrador não é o personagem principal, não é o protagonista, mas participa da história. E heterodiegético, em que o narrador é uma personagem da diegese, mas não participa dos fatos da narrativa. Ele é apenas como se fosse uma testemunha da história. Legal, pessoal? Gostou desse vídeo? Clica aí em gostei, comente, diga o que achou e não perca os nossos próximos vídeos aqui no canal. Também não deixe de se inscrever. Eu vejo vocês numa próxima. Tchau!